Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast das lições bíblicas. Eu sou o professor Felipe e hoje nós estudaremos a revista Heróis do Novo Testamento, um legado de amor, fé e obediência, da editora Central Gospel. O comentarista da nossa revista é o pastor Gesiel Gomes. Nessa oportunidade também gostaria de pedir que vocês venham acompanhar o nosso trabalho aqui no YouTube, no Instagram e no Facebook, @crentedocente. Dá um likezinho, ativa o sininho, que semanalmente nós estamos sempre produzindo um material de qualidade que vai servir de subsídio para a sua aula de escola dominical, para a sua meditação diária na Palavra de Deus, e eu creio que os irmãos vão ser muito abençoados através desse trabalho. Amém? Hoje nós vamos ver a lição de número 4, que tem por título João, o discípulo amado. Ser amado é a motivação mais poderosa do mundo. E é interessante que João, o discípulo de Jesus, ele expressou o seu relacionamento com o Filho de Deus intitulando-se o discípulo a quem Jesus amava. Jesus conhecia bem João e ele o amava. Deu a ele e a seu irmão Tiago o apelido de Filhos do Trovão, por causa da ocasião em que eles lhe perguntaram se poderiam fazer descer fogo do céu sobre a aldeia que se recusava a receber bem Jesus e os seus discípulos. Os irmãos podem conferir esse texto em Lucas 9:54. No Evangelho e nas cartas de João, nós vemos o grande Deus de amor, enquanto o trovão da justiça de Deus irrompe nas páginas do Apocalipse. Esse discípulo de Jesus, João, antes de seguir a Jesus, ele era um dos discípulos de João Batista. Uma coisa interessante também que podemos citar é que ele foi um dos 12 discípulos e, com Pedro e Tiago, um dos discípulos mais íntimos de Jesus. Ele também foi responsável por escrever 5 livros do Novo Testamento, que são eles o Evangelho, as 3 epístolas e o Apocalipse. Aqueles que percebem que são muito amados são capazes de amar muito. E essa é uma lição de vida que esse discípulo deixa para nós. E uma segunda lição de vida que nós podemos extrair das suas palavras é que quando Deus transforma uma vida, não lança fora as características de personalidade, mas as coloca a seu serviço. Podemos citar a ocupação também de João, ele era o pescador e discípulo. Os seus familiares, ele tinha como pai Zebedeu, a sua mãe se chamava Salomé e o seu irmão se chamava Tiago. O versículo-chave escrito por esse discípulo está em 1 João 2, 7 e 8, que está escrito: Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é o verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. 1 João 2, 7 e 8. Então nós podemos dizer que a história de João ela é relatada nos Evangelhos, em Atos e no Apocalipse. Esse filho de Zebedeu, irmão de Tiago, era o discípulo a quem Jesus amava, e a sua ocupação era de pescador. As características de João é que ele era ambicioso, crítico,
mas mais tarde ele se torna um discípulo muito amoroso. Podemos destacar também que João, o discípulo, ele foi um dos primeiros discípulos de Jesus. Os irmãos podem conferir aí em Mateus, no capítulo 4, no versículo 21 e 22, que diz assim: E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, e seguiram-no. Então aqui nessa passagem nós vemos o chamado de João por Jesus para que ele fosse um dos seus discípulos. Ele também fazia parte do círculo íntimo dos discípulos. Os irmãos podem conferir em Marcos, no capítulo 9, no versículo 2, que diz assim: E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João, e os levou sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. Então, o momento da transfiguração de Jesus foi diante desses 3 amigos que Jesus levou consigo. Jesus poderia levar os outros discípulos, mas ele escolhe 3 que eram íntimos, que era Pedro, Tiago e João. A família de João também teve contato com o Mestre. Nós vemos aqui em Mateus 20, a mãe de João pedindo um favor a Jesus. E diz assim: Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E chega a ser até um pouco desconcertante o pedido que a mãe de João faz para Jesus. Está no versículo 21, que diz assim: E ele lhe disse: Que queres? E ela respondeu: Dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o Espírito com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: Podemos. Mas posteriormente, realmente, eles sofreram por amor a Jesus, ao Mestre. E os irmãos podem comprovar isso em Marcos, no capítulo 10, no versículo 38 e 39, que diz: Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o mesmo batismo com que sou batizado? E eles lhe disseram: Podemos. Jesus, porém, lhes disse: Em verdade, vós bebereis o cálice que eu bebo e sereis batizado com o batismo com que eu sou batizado. Outro momento importante que mostra o relacionamento de Jesus com o discípulo amado João, podemos ver em João 19, do versículo 25 ao 27, que é o momento em que Jesus pede que ele cuidasse da mãe dele. E está escrito assim: E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que os discípulos a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe.
e desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Assim também como Jesus, os líderes religiosos sentiam-se ameaçados por João. Nós vemos a evidência dessa afirmativa em Atos, no capítulo 4, no versículo 2 e 3, que diz assim: doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e lançaram a mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Mas é interessante que esses líderes religiosos, eles percebiam uma mudança em João. E essa mudança ela pode ser vista em Atos 4, no versículo 13, que diz: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. É interessante também sublinharmos que as cartas, escritas por João, por ele ter sido uma testemunha ocular de Jesus, elas se tornam mais confiáveis para a crítica textual. Então, em 1 João 1:3 está escrito: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. João, ele também foi quem escreveu o Apocalipse, que o Senhor lhe revelou quando estava na ilha de Patmos. Nós podemos conferir no livro de Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 1 e 2, que está escrito: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, a qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Os pais da igreja, eles deixaram um legado que testifica que foi João quem escreveu esses 5 livros do Novo Testamento. E desse compêndio que João deixou para cada um de nós, ele deixou um pouco de ensino sobre a Trindade, sobre o Pai, sobre o Filho e sobre o Espírito Santo. Então vamos ver aqui sobre o Pai. Em primeira parte, vamos ver sobre o Pai. Em João 1:18, ele nos mostra que ninguém jamais viu a Deus, contudo, seu Filho o revelou a nós. João 1:1 e 2, ele diz que Deus é o supremo Criador de todas as coisas. Em João 1, no versículo 11 e 12, ele nos mostra que a revelação de Deus transcende os limites culturais, étnicos e religiosos. E na sua carta, em 1 João, no capítulo 4, no versículo 16, ele mostra que o amor é o maior atributo por intermédio do qual Deus pode ser conhecido. Nos seus ensinos em relação ao Filho Jesus, em João 1:1, ele mostra que o Deus eterno revela-se por intermédio do Logos. Em João 10:30, ele mostra que o Pai e o Filho são absolutamente iguais. Em João 19:30, temos que o Filho cumpriu as ordens do Pai quanto ao plano de redenção. E o Filho é o verdadeiro e eterno Deus, conforme nós podemos conferir na primeira carta de João, no seu capítulo 5, no versículo 20.
Nos ensinamentos de João sobre o Espírito Santo, nós vemos que o apóstolo dá mais ênfase ao Espírito do que os 3 evangelhos sinóticos juntos. João foi um dos primeiros a anunciar o Pentecostes, em João 1, no versículo 33. João também mostra o lugar predominante do Espírito Santo no projeto de redenção do pecador. Nós podemos ver no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 1 até o versículo 6. O Espírito é o Paracleto, o ajudador, o advogado, o divino mestre, e os irmãos podem conferir isso em João, no capítulo 14, no versículo 15 ao 17, no versículo 25 e no versículo 26, e ainda no capítulo 16, no versículo 5 ao versículo 15. Então, para podermos entender um pouco mais do que João escreveu, nós vamos trazer agora um pequeno esboço do que contém nos seus escritos. Então, no Evangelho de João, nós podemos dividir da seguinte forma: do capítulo 1, do versículo 1 até o capítulo 2, no versículo 12, nós temos o nascimento e a preparação de Jesus, o Filho de Deus. Já do capítulo 2, do versículo 13 até o capítulo 12, o versículo 50, nós vamos encontrar a mensagem e o ministério de Jesus, o Filho de Deus. E aí nós vemos Jesus, ele encontra a fé e a incredulidade entre o povo. Jesus, ele vai enfrentar conflitos com as lideranças religiosas, e Jesus vai enfrentar acontecimentos cruciais lá em Jerusalém, tá? E posteriormente, no capítulo 13, no seu versículo 1, até o capítulo 21, no versículo 25, nós vamos poder ler sobre a morte e a ressurreição de Jesus, o Filho de Deus. Então ali Jesus vai ensinar os seus discípulos e Jesus vai completar a sua missão. Já na primeira carta que João escreve, se nós formos criar um pequeno esboço, nós teríamos que do capítulo 1, do versículo 1 até o capítulo 2, o versículo 27, Deus é luz. Do capítulo 3 até o capítulo 4, no versículo 21, Deus é visto como amor. E do capítulo 5 até o versículo 21 do capítulo 5, Deus é vida. Então, qual era o objetivo, nessa primeira carta? João, ele escreveu sobre os aspectos mais importantes da fé, de forma que o leitor dessa carta ele pudesse discernir a verdade cristã do erro. Agora, falando sobre a sua segunda carta, do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 11, nós podemos dizer que ele nos instrui a tomar cuidado com os falsos ensinadores. E do capítulo 1, do versículo 12 até o versículo 13, são 2 versículos, são as palavras finais de João. Já na terceira epístola de João, nós vamos contemplar do capítulo 1, do versículo 1 até o 13, os filhos de Deus vivem de acordo com os padrões do Evangelho. E aí, se nós fôssemos dar um segundo título, seria do versículo 13 ao versículo 15, que são as palavras finais de João. Então, quais seriam os propósitos, de cada uma dessas cartas?
Em 1 João, ele pretendia reafirmar a confiança dos cristãos em sua fé e refutar os falsos ensinos. Já na segunda carta, o seu propósito estaria mais voltado a enfatizar os aspectos básicos, de seguir a Cristo, que é a verdade e o amor, e advertir os cristãos contra os falsos ensinamentos, os falsos ensinadores. E agora, já na última epístola, o propósito deles estava em elogiar Gaio por sua hospitalidade e encorajá-lo em sua vida cristã. E agora, finalmente, chegando no último livro que ele escreveu, o seu propósito seria revelar a completa identidade de Cristo e transmitir a esperança e o conselho aos crentes. Se nós fôssemos construir uma pequena separação, um esboço desse livro, do versículo de número 1 do seu capítulo 1 até o capítulo 3, versículo 22, seria as cartas às igrejas, e do capítulo 4, no seu versículo 1, até o capítulo 22, o seu versículo 21, nós teremos uma certa separação, que primeiro ele fala da adoração a Deus no céu, depois a abertura dos 7 selos, depois ele fala do ressoar das 7 trombetas, em seguida ele trata da observação do grande conflito, o derramamento das 7 pragas, a conquista da vitória final e, finalmente, todas as coisas são feitas novas. Então, irmãos, é maravilhoso nós podemos ver, que João e os demais discípulos, eles nos convencem de que Deus é capaz de aceitar-nos como nós somos, e Ele está disposto a fazer isso. E assim, a consciência do amor de Deus é um agente muito grande motivador para que nós venhamos buscar uma mudança, para que nós venhamos mudar diante de Deus e diante dos homens. O amor dele não é dado em troca dos nossos esforços, Ele entregou-se por nós na cruz do Calvário, ele nos aceita por um amor que transcende todo o entendimento, por um amor sacrificial que alcança o pecador, e ele nos liberta para que realmente nós possamos viver uma nova vida com ele. E aí eu deixo agora uma pergunta, se você já aceitou esse grande amor e agora você pode então se tornar um discípulo amado de Jesus. Amém? Espero que você seja abençoado por essa aula. Não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Curta aí essa aula. Nos acompanhe no Facebook e no Instagram, @crentedocente. E nós se vemos na próxima. Um abraço.